Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. E aí, tudo bem com vocês? Estão ouvindo os ataques aqui? Nossa, eu tô bem alto. Alto? Eu não consigo ouvir, não sei. Tá. Não, tira o 40 graus. Tá alto, Bruno? Ah, senhor, é normal agora. Para vocês animarem um pouquinho com os ataques. JQuest dias melhores. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Paulinha, deu certo, né? Eu acho que sim. A única coisa, o problema é acordar essas crianças esse horário, né? Ah, Paulinha, mas eles são tão princesos que vai dar tudo certo. São, mas não acordam cedo. Hã? São princesos, mas não acordam cedo. Porque princesos não acordam cedo, entendeu? Ah, mas princesos têm que começar a acordar cedo no século XXI, porque Vai eles vão vendo, ter que senhor. estudar mesmo. É? O Bruno é princeso, ó. Todo dia acorda cedo. A Entendi. Letícia, a Júlia. A Letícia tem dia que é 5 horas da manhã, eu já tô falando com ela, Não, já. ela já, 5 horas da manhã, ela já tá de pé. Ô, Paula, tenho Oi. medo de você tirando essas fotos. Não, eu tiro mais pra, tipo assim, eu tiro no dia, porque daí no final do dia eu consigo fazer o acompanhamento da chamada, sabe? Aham, eu sei. Pra ver se tava. É que agora vocês estão chamando durante as aulas. Como assim? Tipo, os professores chamam, fazem uma chamada aleatória, sabe? Aí tem gente que eu faço chamada pela presença aqui. Aí, quando o professor pergunta que não tá, eu já risco, porque tem gente que só liga, né? Entendi. Saquei. Bom dia. Paulinha, tá gravando já? Tá, né? Já. É que Tá. agora o robozinho tá começando no começo. Entendi, Pode Paula. parar. Tá. Não tem problema. Pessoal, vamos entrando. Que a Paula já tá ficando brava já. Vocês conhecem a Paula. Vamos entrando, somos em 8. Quem sabe a gente bate 20, igual sexta-feira? Hein? Sexta-feira foi show. Foi mesmo. Ó, o Nicolas já entrou. A Melissa, a Maria, a Letícia, a Júlia, Paulinha tá aí, Bruno, Alan. Arthur falou que já entra, que ele tá alisando o cabelo ainda. Sabe, né, Paula? Esses meninos de hoje em dia não são mais como antigamente, entendeu? Tem que arrumar certinho as coisas. Cadê a Carol? Cadê minha amiga Manuela? Manuela até falou comigo na outra aula. Vai, vamos lá. Ô, gente, por um acaso, às vezes não ficou claro, tá? E por isso que vocês não entraram ainda. Por um acaso, não ficou claro ainda que eu gostaria de começar com vocês sempre às 7h30? Tirando hoje o problema da internet. Ficou claro? Ficou claro, senhor? Porque às vezes não ficou claro, o pessoal fica moscando. Então tá bom, Mel. Porque eu acho que a gente pode... vamos render, né? A gente gosta. Depois vocês ficam na aula do professor Léo comigo, não, vamos ficar na minha aula mesmo. Né, Paulo? Depois a Paula ficar mandando eu desligar. Não é legal, né? Eu quero propor... Eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu quero mais gente. Será que eles entram mais, Paula? Ô, Josi, eles entram. Pode ficar tranquila. Por exemplo, a Carol, ela não falta uma aula. Uma aula. A Carol nunca faltou até hoje. Então, Não, é porque eu quero fazer um trabalho com eles hoje, entendeu? E eu precisava de todo mundo. Por isso que eu quero esperar um pouquinho.
Mas, de qualquer forma, eu vou falando com eles, a hora que aumentar o povo, eu lanço de novo o projeto. Tá bom? Obrigada, Paula. Para você. Obrigada, amiga. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade àquela aula sobre as bacterioses, lembra? Vocês fizeram um quadro para mim, teve gente que não me entregou ainda, teve gente, tipo, metade da sala não me entregou ainda, mas não tem problema, tudo bem. Eu quero hoje, além de dar uma olhada nos exercícios que vocês fizeram sobre as bactérias e até mesmo o vírus, eu quero lançar para vocês é uma tentativa, tá? De fazer um trabalhinho com vocês online, gerando nota, lógico, porque vocês viram que a Madre Teresa de Calcutá baixou aqui para as notas do primeiro bimestre, né? Então, a gente vai ajustar as notas do segundo bimestre, sendo elas mais coerentes. A gente estava no primeiro bimestre totalmente atípico, né? A gente sabe disso. E agora, tentando entrar mais dentro de uma realidade. Para a semana que vem, eu vou marcar alguma provinha com vocês na plataforma mesmo. E hoje, eu quero fazer um negócio com vocês que vai ser muito legal. Eu pedi... Oi, fala, Nicolas. Nicolas, está escrevendo? Por favor, Nicolas, dá uma cutucada lá na Carolina. Ela cutuca todo mundo, né? Vamos cutucar ela também. E aí, o que eu quero fazer com vocês hoje? Tá? Eu vou dividi-los, tá? Cada um vai ficar com uma doença. Esse naquela folha sulfite, ou mesmo a folha de sulfite rascunho, aquela que já foi escrita, entendeu? Não tem problema. Vocês vão me mostrar só a frente só. Eu quero que vocês vão montar para mim como se fosse um folderzinho, tá? Da doença em questão que eu vou passar para cada um. Cada um vai fazer de uma doença, tá? Nessa uma doença, vocês vão ter que colocar lá o nome da doença, o agente etiológico, que vocês já sabem, a gente já está bem claro na cabeça de vocês, como eu pego a doença, quais são as manifestações dessa doença, tá? E como eu faço para tratar se eu ficar doente, principalmente o que eu posso fazer para não pegar essa doença, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar uma folha aqui. Tem tanta coisa aqui. Nossa, achei um negócio que eu estava procurando. É assim, né, gente? Depois a gente acha. Quer ver? Deixa eu perguntar uma coisa. Paulinha, já que você está aí, me responde uma dúvida. Oi. Isso daqui que a gente recebeu no começo das aulas, daqui não vale mais, né? O que é isso? Calendário das provas do primeiro semestre. Então, eu não sei como que a Emilene ia validar ele por conta da pandemia, né? Então, eu acho que isso daqui não vale mais, né? Espera na reunião. Tá. Não, você já ia jogar fora já, meu bem. Olhou duas vezes para mim. Sabe assim, Paulo? Olhou duas vezes para mim e eu acho que tem que jogar fora, eu já nem penso, entendeu? Mas eu vou guardar, então. Pode deixar. Já guardei. Obrigada. Nicolas, você conseguiu a Carola? Então tá bom. Tá tudo bem com ela? Vai sobreviver? Então tá bom. Ótimo. Professora. Fala, Bruno. Então, basicamente, o trabalho é só pegar uma das doenças e colocar as informações dela ali. Não, porque eu vou escolher. Não, sim, mas é basicamente isso, de acordo com a doença que a senhora determinar. Aí, no final, eu preciso de algo que seja, vamos supor assim, esse cartaz,
tá? Na apostila de vocês, vocês vão ver que tem vários cartazes de chamativos do Ministério da Saúde. Não sei se vocês perceberam, né? Quando eu falo na página 383, na 385 tem um cartãozinho da tuberculose, tá? Na 388 tem sobre AIDS e tuberculose. Na 391 tem um quadrinho do Ministério do Brasil, do Ministério da Saúde, né? Brasil, sobre a hanseníase. E aí eu gostaria que esse quadrinho fosse chamativo, entendeu? Oi, Tur. Oi, Carol. Vocês entraram. Vocês esqueceram de mim? É isso? Não. Não? Não? Não. Então tá. Então tá bom. Somos em 11, então são 9 alunos. Só falta metade da sala só. Eu quero... Não vou conseguir fazer isso agora. Sexta-feira... O Pedro, 10. Ah, já passamos da metade, só faltam 8. Pessoal, só recapitulando com vocês, para acabar a apostila 2 e começar a 3, que já chegou já, e a Paula já vai organizar isso com vocês depois, faltam só protozoários na apostila 2, na bio 2, e falta só proteínas na bio 1, tá? Bem tranquilo, estamos aí de boa na lagoa. De boa na lagoa também não. Fala. Já vai distribuindo as doenças aí. Vou, né? Assim, não o nome, né? Não vai contaminando a gente. Quem quer sífilis? Gonorreia? Vamos lá. Quem dá mais? O nome é feio, mas o nome do agente etiológico é mó bonito, senhor. Eu acho lindo, Bruno. Eu super simpatizo com pessoas que gostam de nossa, tipo, nome científico. Staphylococcus aureus. Áureos. Sabe qual que eu mais gosto? Quando a gente estudar verminoses, né, vai ter uma doença que é a elefantíase. E na elefantíase, que é uma microfilária, né, que faz essa bagunça toda. E essa microfilária, ela chama assim, Unquereria bancroft. Unquereria bancroft. Eu acho esse nome lindo. Escreve Unquereria, mas assim, eu acho tão lindo. Unquereria, vem cá, Unquereria. É legal, eu gosto do nome dela. Já somos em 12, só faltam 6. Oi, Maria, você chegou, a outra Maria chegou. Eu vi que o Pedro também chegou. Miguel está aí também. Gosto. A Juju já estava. Cadê Paulo? Cadê Alan? Aí, Miguel, muito bom. Muito bom. Eu comecei falando que eu vou passar um trabalhinho para vocês hoje, tá? Para a gente fazer aqui online. Para quem chegou agora, tu, Carola, Maria Tavares, Miguel, eu quero que vocês peguem uma folha, pode ser uma folha de sulfite, pode ser uma folha de sulfite que já foi usada, que é usada como rascunho, sei lá, uma folha em branco, tá? Tipo, lembra do nosso Road Maps? Então, posso fazer atrás também, não tem problema, tá? Qualquer resumo que vocês façam, pode fazer atrás, não tem problema, tá? Não vamos gastar coisas à toa, não. Bom, e aí, o que eu quero que vocês façam? Eu vou dividir bem aleatoriamente, tá? Deixa eu sair aqui do WhatsApp, porque eu só coloco ele aqui para poder pegar o link. Pronto. Não me atrapalha. Conforme a idade vai chegando, a gente vai perdendo a concentração fácil. Bom, e aí, o que eu quero de vocês? Eu vou por ordem alfabética aqui mesmo, tá? Alan, Arthur, Bruno, tá? Eu vou passando as doenças. E aí vocês vão fazer o quê? Numa folha de sulfite, tá? Vocês vão colocar lá. Eu até fiquei de fazer acho que uma folha menor é mais fácil para vocês verem, né? Vou fazer o meu. Vou pegar uma caneta escura, para vocês é melhor, né? Vou fazer aqui rapidinho, tá? Por exemplo, vou fazer da tuberculose, que é a primeira, que é a do Alan já, tá? Alan, tuberculose. Tá. Aí eu vou colocar aqui.
Mycobacterium, blá, 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 tá? Como que eu pego essa doença? O que eu tenho? Eu não vou colocar assim, agente etiológico, blá, blá, blá. Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um... Tudo bem que vai ficar ao contrário, né? Mas eu vou fazer um folderzinho, como se fosse uma campanha, para que as pessoas olhem para o folderzinho e saibam o que fazer para não pegar, tá? É como se fosse uma propaganda. Eu gosto de chamar de folder porque propaganda dá aquela impressão de coisa ativa, né? Não, eu quero um folder, tá? Para... Professora, mas tem que seguir essa estrutura de tópicos? Então, não precisa. Ele precisa ter esses tópicos, entendeu? Eu preciso saber o nome do agente etiológico, como eu pego, entendeu? Por quê? Agente etiológico, tá? Vocês já fizeram no quadro já, tá? Eu quero uma coisa com mais criatividade, como se fosse... Se a gente estivesse na escola, tá? Isso iria ficar exposto no mural, na sala lá de vocês. Por quê? Porque eu acredito muito que existam pessoas que sejam muito visuais, tá? E muito mais visuais do que auditivas. Então, se as pessoas visuais, elas batem o olho, elas não esquecem mais. Então, suponhamos que isso fosse uma campanha contra bacterioses, tá? Aí eu quero que vocês façam um folder. Então, professora, posso fazer um folder pequeno? Ao invés de uma folha aberta, fazer uma folha fechada? Posso, não tem problema. Desde que aqui contenham as informações chaves para uma pessoa, vamos por assim, o pai de vocês, um irmão mais velho, porque uma criança não é, isso não é destinado a crianças, né? Então, assim, quem tiver em casa conseguir olhar e falar, tá, já sei o que eu vou fazer para me precaver, tá? Vocês conseguem entender o que eu quero? Sim, senhor. Hein? Alguém mais não entendeu? Ou só o Bruno que entendeu? O Bruno é loiro, gente. Deu para entender sim, senhora. Então, a Carol também é loira. Se a Carol entendeu, o Bruno entendeu, né? Tudo loiro. Se eu propus, eu propus. Senhora, eu não sou loiro, não. Ah, Bruno. Não é morenão, né? É loirinho. É clarinho. É. Então, o resto tem que entender também, né, Carol? É. Carol, o que tu comeu que não fez bem, Carol? Você não tá com uma voz... Nem a voz tá boa, Carol. Te conheço, de outros carnavais. Pode falar comigo depois. Pessoal, tudo bem? Tudo certo, senhora, só passar Então as vamos lá. doenças aí. Manda ver então. Se vocês eu vou falando, tá? Por favor, vão anotando aí. Se alguém se perder, a gente se ajuda. Deixa eu ver aqui. A Melissa entendeu. A Letícia também. E a Maria Eduarda Tavares também. Bom, Alan, você vai fazer sobre tuberculose, ok? Alan, pode falar, bebê. Deve estar tão ruim assim, gente. Ninguém dormiu bem essa noite, é isso? É que o Alan é tímido. Ah, tá. Uhum. Você falar que o Arthur é tímido, eu começo a talvez acreditar, mas o Alan, acho que não. Mas tudo bem. Alan, tuberculose. Tá? Estou levando em consideração que eu tenho 12 alunos aqui, tá? Eu e a Paula, 14. Arthur, hanseníase. Eita, tá. Tá? Página 385, tá lá, hanseníase. Arthur. Belê? Fala, Belê. Beleza, tá procurando os negócios. Então tá. Achou? Só voltando para vocês, quem está perdido com a apostila fechada ainda, tá? As doenças estão na página 383, começa, tá? O Arthur, o Alan, 383, o Arthur, 385, Bruno, tétano, tá? Não esquece que vale a pena dar uma olhadinha na questão de se eu me machucar hoje, eu tenho que tomar vacina, tá? Confio em você. A vacina é só antes, senhora, depois é soro antitetânica, não é? Dá uma pesquisadinha nisso, tá? Eu tenho que estar com a tríplice, né? Você toma, tem uma
Existem vários reforços ao longo da vida, tal. Não espero menos de você. Eu sei que você dá 10 conta. 10 anos, senhor. Isso que você vai falar para mim. Tá bom? Carola, Oi. botulismo, tá? Super atual, Carola. Porque vira e mexe, a gente vê aí nos jornais, uma família inteira contraiu botulismo na lata de qualquer coisa, tá? Importante. Júlia. Ju? Corpo presente? Ju? Olha, Paulinha, a Júlia some. Júlia? Júlia? Enfim, corpo presente. Letícia, segue com sífilis, tá bom? Ok. Tá bom, Paula. A hora que ela voltar, acho que ela me chama. Sífilis, Letícia. Maria Marconi, gonorreia. Maria Eduarda? Não, não é você, é a outra Maria Eduarda aqui. É muita Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ô, Maria Tavares. Ela bugou aqui, ela apareceu aqui, a minha Maria. É muita Maria. Leptospirose, página 393. Tá bom? Maria Tavares. Melissa, cólera. Beleza? Mel. Miguel, coqueluche. Beleza? Senhora, posso te fazer Ai, uma que pergunta? susto! Jesus amado. Pode, Carol, tá alto esse negócio aqui, eu assustei. Fala. Nossa, É para entregar nessa aula ou você vai pedir para semana que vem? para outra semana pode ser. Nossa, morri, mas passo bem. Desculpa. Eu tava aqui pensando. Ô, Nicolas, Ai, você falou alguma coisa aqui? Oi, peraí, deixa eu achar aqui você. Nicolas. Meningite, tá bom? Tá aqui na página 395, tem meningite aqui embaixo, tá? Mas eu quero que você... Tudo bem para você, Nicolas? Pesquisar a parte de vacina também, porque existem vacinas de meningite, tá? Eu quero que fale sobre a vacina também. Você dá conta? Eu tenho certeza. Então tá bom. Nicolas. Pedro. Eu quero que você fale sobre a peste bubônica. Tá lá na página 388, tem alguma coisa. E eu quero que você aprofunde nessa peste bubônica aqui. Tá? Pode ser? Não vi o que você escreveu. Tá bom. Tá. Pedro. Beleza? Alguém ficou com tuberculose? O Alan, senhora. O Alan, tá. Achei aqui, achei. Uhum. Tá, beleza. Alguém chegando aí, vocês me lembrem, por favor, tá? Bom, agora eu quero que os senhores abram a apostila na página. Taranã, taranã.
390. Eu pedi esses exercícios para vocês fazerem, né, na aula passada para hoje. Os exercícios contextualizados, que na minha concepção, a apostila ela faz 3 segmentos. Ele faz o exercício conceitual, que é para você fechar o conceito, né? Depois ela faz o exercício contextualizado, que é quando ele coloca vários fatores juntos, tá? Que é uma realidade hoje de Enem, de vários concursos, tá? E não é mais só o que é isso, o que é aquilo, né? Na verdade nunca foi, mas agora mais que nunca, né? Não é também. E os exercícios de aprofundamento. Eu fico sempre naquela história. Se o aluno, Paulo na área, tá na área, Paulo? Bom dia! Essa Paula é demais. O Paulo tá entrando aqui. O Paulo vai fazer sobre eripsela. Paulo, a sua doença, você vai ter hoje, é eripsela, tá? A eripsela tá na página 395 e depois eu te explico o que você tem que fazer, tá bom? Tá todo mundo bacterioso aqui hoje, tá? Eripsela. Paulo. Se a Júlia voltar, a gente entrega alguma coisa para ela. Tá bom, Paula? Bom, nesses exercícios conceituais, tá? São exercícios que fecham o primeiro conceito de vocês, que vocês leram na apostila, viram assim. Agora, conforme eu acredito muito que, por mais que vocês estejam no primeiro ano, a partir do momento que eu, além de entender o que é uma doença e tal. Normalmente, nos vestibulares de hoje, eles não ficam conceituando doença. O que eles fazem muito é colocar elas contextualizadas em outra coisa. Seja numa aula de proteína, para falar porque a maioria dos seres vivos são compostos de proteína, ou seja, para falar de membrana celular, ou até mesmo parede, enfim, eles sempre vão contextualizar. E quando contextualiza, tá? Eu gostaria que vocês sempre fossem assim, fecha o conceito, o que eu preciso saber, eu fico falando para vocês saberem nome científico, jamais. Tem gente que vai ficar super bem com o nome científico porque tem afinidade. Eu mesmo sou uma pessoa que eu adoro de nome científico, eu me dou bem, mas isso eu sei que não é para todo mundo. Eu não vou falar assim que a Letícia tem que ficar decorando que o Vibrião cholerae é a bactéria. Não, tá? O que eu preciso saber efetivamente sobre doenças? Se eu souber o nome é bom também, né? Porque com o nome eu consigo, ao menos, saber do que eu estou falando, né? Mas principalmente, tá? O que o aluno hoje de ensino médio precisa, tá? Ele precisa saber principalmente a prevenção. Ué, mas eu não preciso saber o resto? Olha que legal. Se o aluno sabe o nome, e como eu não pego a doença, os senhores concordam comigo que se eu sei como eu não pego, automaticamente eu sei como eu pego. Não é? O que vocês pensam? Ou ao contrário. Eu sei, mas você concorda comigo que, Bruno, se eu falo para você a transmissão, tem aluno que não vai se dar bem com essas coisas mais mais científicas, mais coisas assim de médico. Psicologia reversa no nível elevado. É bem isso, Paulo. Por quê? Por exemplo, se eu fico falando assim, cólera, então. A transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados por fezes que contêm a bactéria. É bem científico, né? É bem assim, é bem biologia. Agora, se eu falo que não consumir água potável, ferver água antes de consumir. Quando eu trabalho nesse sentido, você consegue, eu estou dizendo assim, Bruno,
para uma prova onde você vai responder, você consegue enrolar melhor quando eu sei a prevenção do que se eu só souber o sintoma, a transmissão, eu não consigo enrolar do jeito que eu enrolaria numa prevenção. Por quê? Porque o aluno de ensino médio ele não está sendo formado como médico. Eu tenho certeza que tem alunos ali que vibram. Eu adoro doenças, sempre adorei isso da doenças. E tem gente que vai gostar, mas essa gente que vai gostar não é 10% do montante, tá? Então, é muito mais fácil para todo mundo saber a prevenção e a partir da prevenção, por exemplo, tratar o doente com soro aqui, ele tem que ser hidratado. Peraí, mas se ele é hidratado, ele deve ter diarreia, já sei um sintoma. Então, quando eu trabalho com prevenção, tá? Eu consigo esmiuçar sintoma, transmissão e outras cositas más. Até mesmo se eu sei, por exemplo, se eu vou na prevenção, às vezes eu olho alguma coisa ali, se é um tratamento, eu já sei sintoma. Então, eu gosto muito desse voltar, por quê? Por conta do aluno do ensino médio, tá? Que a grande maioria não tem afinidade por essas coisas de doença. Tem gente até que tem ranço e passa mal se você começa a mostrar esse tipo de coisa. Entendeu? Não estou falando que não é para saber. Tem gente que vai saber de cabo a rabo. Eu acho lindo esses nomes, como eu já disse para vocês. Porém, tem gente que não gosta mesmo, tá? E aí a gente respeita, porque não é uma graduação em medicina, é o ensino médio ainda, é o high school. Tá bom? Entendidos? Faz sentido aí, pessoal? Entendido, senhora. Faz sentido? Eu sei, Bruno, que você vai amar estudar isso, você vai saber tudo na ponta da língua. Por quê? Porque você tem afinidade e gosta, né? Mas eu não posso exigir isso dos demais, porque isso lá na frente eu preciso que... Por isso que eu sempre falo assim, eu posso pedir para vocês, e eu tenho certeza que tem muita gente fazendo exercícios conceituais e contextualizados, tá? Só que como eu não sei do tempo e da dinâmica de cada um de vocês, eu não fico exigindo tanto, tá? Porém, o mais correto mesmo era você fazer o conceitual e o contextualizado. Porém, sei que é mais complexo, tá? Por conta da demanda de tempo de vocês. Demanda de tempo, demanda de tudo que está acontecendo, né? A cabeça às vezes não tá boa, tem um monte de coisa acontecendo junto, né? Hoje é dia 20 de maio. Lembra que a gente começou com essa história dia 16 de março? Então já foram 2 meses já. Isso para vocês. E eu acho que vocês são vitoriosos, porque vocês são, acho que é a única escola aqui em Pirassununga que continua nessas aulas remotas desde quando efetivou que não podia mais ir para a escola. E vocês estão super empenhados. Oi, Carol? Vai ter férias também ou não? Lógico que vai. Senhora, pelo amor de Deus. Hã? Peraí, não tô entendendo. Desculpa, Pelo amor de Deus. Hã? Falei, pelo amor de Deus, para que ter férias? Não, mas isso é só em julho. Não, mas calma, isso assim, não vamos, como fala? Paulinha, ajuda nós. Não vamos surtar lá na frente. Né? Vamos. Nossa, por hora... eu acho que as férias não vai ser pra gente, vai ser tipo pra tia Paula, assim, pra quem tá lá, né? Sim, pros professores, né? Não é assim uma coisa assim, quero férias, não quero férias. Tem o lance de legislação, essas coisas assim. Afinal, a Paula precisa descansar, gente. Ela tá ficando, ó, doidinha. Tá? Ah, senhora, você viu aquele negócio do Enem? Rapidinho, cortando. Fala. Que pelo jeito eles vão adiar mesmo. Teve 75 votos. Gente, socorro, né? Abriu uma enquete. Eu nem quero falar sobre isso, mas a Paula, ela agradece do fundo da alma dela. Eu só acho que... Por exemplo, ontem, não sei se vocês viram, a Unicamp, ela fez uma live, e eu tenho os principais pontos dessa live de ontem, tá? Falando como vai ser esse vestibular. Depois eu posso encaminhar para vocês, tem tudo por escrito, os principais pontos, se vocês quiserem, né? Que às vezes não faz parte da história de vocês, mas eu encaminho sim. É a história. Eles estão falando em diminuir conteúdo, porém na mesma vertente, Unicamp. O que é mais importante para vocês saberem hoje, e eu penso também para o pessoal dos concursos públicos,
é que vai ter, entendeu? Então eu vou continuar me preparando para. Não tem como não ter, entendeu? No andar da carruagem, onde você tem 1.000 pessoas morrendo por dia e o presidente achando que tá tudo bem, só com a máscara e vai, amigo, porque eu falo com vocês sempre, né? A minha irmã é médica e ela fala assim, Josi, não adianta ficar supondo coisas se cientificamente a gente não tem ainda um embasamento. O que dá certo, o que não dá certo. Porque ela fala assim que é um vírus e ninguém sabe ao certo como ele vai se manifestar em cada pessoa. E é muito louco isso, porque você tem que ter desde o uso de anticoagulante, de antiparasitário, de antiviral e até mesmo de antibióticos. Então, assim, isso é muito louco, né? Enfim, oremos, né, por todos, mas que as coisas vão acontecer, vai ter os vestibulares, vai acontecer tudo, entendeu? O problema é que não sabe ainda quando que isso vai acontecer. Entenderam? Eu queria fazer um pouquinho com vocês para ver se vocês estão manjando das coisas que que estamos fazendo, né? Um pouquinho de exercícios contextuais, conceituais, para ver se vocês estão manjando do que eu estou falando. O que vocês acham? Pode ser, Sora. Pode ser, Sora. Para ver se realmente vocês estão conseguindo aí seguir a história em questão. Então, eu vou selecionando alguns aqui e a gente vai fazendo junto, pode ser? E aí eu não preciso, como vocês têm, eu vi que metade dos alunos só entregaram os exercícios tudo da semana passada. Não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Mas vamos lá. Agora, página 396, tá? Eu vou falando a página, vocês abrem e a gente faz junto, tá bom? Beleza? Beleza, Sora. Então, vamos lá. O chat vai... A Paula quer a quarentena dela. Vamos lá. Exercícios conceituais número 1, tá? O da Unicamp, falando em Unicamp. E, Carol, só para finalizar o que você estava falando, amores, é muito difícil prever alguma coisa até o final do ano, né? A gente está vivendo dia por dia. Mas vocês podem ter certeza que os vestibulares vão acontecer da melhor forma possível. Página 396, Paulo. 396. Porém, dentro das possibilidades sempre. Né? Não tem muito o que falar. Tá bom? Bom, podemos seguir? Sim, tá. Unicamp. Um caso de morte por febre maculosa em Piracicaba. Piracicaba, há um tempo atrás, teve muito problema com febre maculosa. Muito problema. Fechou temporariamente um parque da cidade. E, na verdade, esse parque da cidade, só para vocês terem ideia, era o parque da... Como chama? Esqueci o nome. Da USP, lá de Piracicaba. Exalc. Tá? A Exalc é a USP, né? Eles fecharam lá tem um lago grande onde o pessoal passeia e tal. Eles fecharam o lago porque as capivaras tinham... Vou ver. Bosta. Desculpa aí. Tá, segue o barco. Um caso de morte por febre maculosa em Piracicaba resultou no fechamento temporário de um parque da cidade. Para que os elementos envolvidos na transmissão fossem eliminados, o agente etiológico da febre maculosa e os elementos necessários para sua transmissão. O que precisa acontecer para eu pegar a febre maculosa? Olhar para o agente etiológico, eu pego a febre maculosa? Não. E aí ele fala o quê? Eu estava contando do incidente, aí eu já ia falar a resposta, né? Mas olhando aí entre A, B, C e D, lembrando sempre que questões que tem A, B, C e D, não precisa nem ter Unicamp na frente, é sempre Unicamp. Unicamp só tem 4 alternativas, e você fica em dúvida das 4. Então. Fala para mim qual que é a resposta certa. D. Delta. Hã? D. Aí na minha historinha que eu ia contar para vocês, tá? Eu ia falar que lá tinha muita capivara, e que as capivaras tinham carrapato. E aí era a resposta já, entendeu?
mas a febre maculosa, ela vem do carrapato, do ripséfalos sanguíneos, das capivaras, tá? E um carrapato só faz o estrago. E teve gente que morreu, teve crianças que morreram, tá? Foi bem assim, porque, né, não tem o que fazer. Letra D, segundo o Bruno de Delta, tá? Aí, quando falar em carrapato, tá? A gente lembra sempre de febre maculosa, bordetela, tem várias doenças que causam isso. Aí vem aquela historinha básica de começo de ano em todas as grandes capitais. A chuva, questão 3, tá? As chuvas abundantes no último verão causaram inundações em várias cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital. Devido a essas enchentes, os habitantes das cidades atingidas correm o risco de contrair várias doenças bacterianas. Tá, legal. Aí aqui, eu preciso sempre tomar cuidado, porque uma coisa que o vestibular ainda gosta de fazer é assim, dentre essas doenças, quais são as bacterianas? Eu não preciso saber como que é a doença nenhuma, só preciso saber se ela é causada por vírus, bactéria ou protozoário, tá? Por isso que eu gostei bastante da forma de apresentação da apostila de vocês, eu nunca tinha visto assim. Estudam-se as doenças, a maioria dos métodos apostilados não estudam as doenças, eu gostei bastante, tá? Como sempre, né, vocês podem, não sei o que vocês pensam, mas eu adoro essa apostila, porque para mim está sendo um momento ímpar conhecer um material como esse. De biologia, eles estão assim, ó, de parabéns. Quais são as doenças causadas por bactérias, tá? Quando tem chuva. Aí ele fala lá, febre amarela. Febre amarela, a gente já falou de febre amarela já. Febre amarela é uma doença causada por vírus, bactérias, protozoários ou afins? Vírus. E dengue? Também. E tuberculose? Bactéria. Bactéria, tá? E poliomielite? Professora, polio é vírus também? Poliomielite é bactéria? O que é poliomielite? Professora, poliomielite não é aquela paralisia infantil? Sim. É um vírus, sim. Tá? O vírus da polio... Nossa, professora, que susto. Pensei que tava... eu gosto de dar um sustinho de vez em quando, senão não fica com graça. A polio, ela tem vacina, tudo, né? E vocês, não sei se vocês têm essa ideia, mas há um tempo atrás começou-se a vacinar diferente as crianças, porque o Brasil era imune não estava tendo mais casos de polio, né? E aí, do nada, já começaram a aparecer já problemas. E aí... Então, mas aí, Paulo, a Paula é a nossa Barça do século XXI. Mas aí começaram a aparecer casos. E aí voltaram do jeito que estava antes. Sempre, né? Eu quero trabalhar com vocês ainda. Vocês devem ter trabalhado isso já em redação, né? Temas antiviral, movimentos antivacinas e tal. Mas eu ainda quero colocar um pouquinho mais de coisas com vocês disso ainda. Porque a gente tem vivido esses movimentos, né? Antivirais, né? Antivacina, desculpa. Nayara, você chegou agora, eu vi que você está aí. Eu preciso depois passar para você o tema do seu trabalhinho, tá? Não me deixe esquecer, Tá por bom. favor. Tá bom. Bom, pneumonia. Aí aqui ele dá mais 4 outros itens, né? Como que eu resolvo questões assim? Eu sempre resolvo batendo o olho onde eu acho que é realmente bacteriana, tá? Dessas doenças que ele coloca aqui, quais efetivamente, tá? Eu consigo achar que são bacterianas mesmo. Tuberculose, o que mais? De todas as alternativas, professora? De todos, do que vocês batem o olho e têm certeza. Tuberculose, botulismo, Botulismo, cólera, o tétano, tétano, febre tifoide, que é o tifo, né, professora? tifo, A leptospirose, a cólera
coqueluche. Coqueluche. Doutora, desinteria é o quê? Então, a desenteria, por exemplo, desenteria Sim. amebiana, tá? A desenteria amebiana é causada por um protozoário, que é a amoeba. Mas também posso ter, no caso, diarreia, né? Causada por vírus, diarreia causada por salmonela, que é uma bactéria, por Escherichia coli. Então, a gente nunca pode pensar só no sintoma, porque, por exemplo, ó, a pneumonia. A pneumonia é outra doença também que ela é super controversa, porque ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana, tá? Ela não é... Não, O amplo assim, a gente não pode considerar, né? não entendi, Bruno. O amplo assim, tipo, pode ser por Não, vírus, considera. Não. Se geral. a não ser que ele coloque lá pneumonia bacteriana, do contrário, tá errado, tá? Igual a hepatite, eu também posso ter por vírus, por bactéria, por DST, né? Viral. Parte de diarreia, sintoma, nunca vai ser fechamento de doença. Agora, também, né? Sora tem vários tipos. quem chegou aí, que eu não entendi? A Júlia. Você voltou, Júlia! A gente chamou você, você não estava aí, você foge da gente. Eu preciso te passar um trabalho também, tá? Eu passei para os outros, você não estava aí, mas depois eu passo para você e para a Nayara. Então, aqui é a resposta D, sim, tá? Onde eu tenho tétano, febre tifoide, leptospira e a cólera, tá bom? A outra questão fala sobre febre maculosa também, já falamos já. Deixa eu ver que a outra fala sobre... Ai, gente, questão igual essa questão igual essa da 5 aqui é interessante porque eles colocam nomes parecidos, tá? Nomes de agentes etiológicos parecidos. Isso é complicado. Não é uma questão que aparece muito, tá? Mas no Enem, há uns 3 anos atrás, apareceu 3 ou 2, agora eu não lembro, mas foi quando apareceu leptospirose? Acho que foi. Foi, quando caiu leptospirose, faz 2 anos já. A gente acaba decorando as questões que acontecem, tá? Mas, ó, a 5 dessa página 397. Professora, a leptospirose não é leptospira interrogans? Mas, lembra quando a gente falou sobre sistemática? Nome científico, letra maiúscula no começo, minúscula... Gênero. Isso. Específico. Isso. Então, uma outra forma, tá? Porque, por exemplo, você pega a leptospira, ou mesmo a leishmaniose, né, com a leishmania. Não tem só um tipo de leishmania, não tem só um tipo de leptospira, tá? Aí ele pode sim colocar SP. SP está me dizendo que é do gênero, porém, eu não sei qual é a espécie. Mas é desse gênero, sim, mas não sei qual é a espécie. Então, uma outra forma de colocar, por exemplo, da malária, a gente não estudou ainda, né? Mas a malária, tem 3 tipos de malária que acometem aqui a Brasil, América Central e Sul, né? Que é o Plasmodium malariae, falciparum e o vivax. Mas eu posso generalizar e falar que aqui acontece, né? As pessoas são acometidas pelo Plasmodium SP, tá? Porque tá generalizando, tá falando só do gênero. É que nem a tuberculose, né? Que tem 7 bactérias que pode causar. Então, é uma forma deles falarem assim, é desse gênero, porém, no momento, né, não vem ao caso, não lembro, não é necessário saber qual que é o epíteto específico para dar realmente qual que é a espécie daquele agente etiológico. A não ser que ele pergunte, assim, quais são os tipos, eu não sei, mas aí eu boto um SP lá junto, né, não tá certa, mas não tá errada. Mas, então, ele para não causar aí, mas espera aí, qual subgrupo, qual, né, então, boto um SP e não tá errado não, tá? Aí ele fala assim, ó, o governo da Indonésia aprovou um fundo de 1 bilhão de rúpias, 1,1 milhão,
para os trabalhadores humanitários do sul da ilha de Java. Região devastada por um tsunami que causou cerca de 350 mortes e deixou milhares de desabrigados. Tsunami, água, tá? Hi, Ayla, eu também tenho que dar para você um tema para o seu trabalho, tá bom? Ayla, Júlia e Nayara, tá bom? Não deixa eu esquecer, por favor, tá? Tem essas 3 aí, Paulinha, não posso esquecer dela. Ayla, eu estou fazendo exercícios conceituais da página 397, tá? Do apostila 2, né? 397, exercício 5, tá? 397, exercício 5. Bom, aí ele fala assim, eventos catastróficos decorrentes de alterações climáticas no nosso planeta podem causar enchentes em algumas regiões. As autoridades desses locais se preocupam, geralmente, com a contaminação da água pela urina de ratos infectados, tá? Assinale a opção que indica o micro-organismo que pode estar aí na urina desse rato infectado. O Paulo falou que essa universidade aqui, os vestibulares são muito difíceis. Paulo, olha, eu admiro muito os professores do CPM, por quê? Porque eles têm que entender essas provas, esses concursos militares, né, para saber o que pedir para vocês. A mesma coisa para os professores de ensino médio, onde eles tentam aí, na melhor forma possível, saber o que cada vestibular pede. Para a gente, é difícil você ter, por exemplo, eu lembro na minha época de vestibular, ontem quase, tá? Eu prestava muito vestibular no Sul. E Federal do Paraná, o EM, né? E os vestibulares eram totalmente diferentes. E normalmente quem passava no Sul era quem estudava no Sul mesmo. Por quê? Porque a geografia de lá é diferente, existem questões de história de lá são diferentes. A parte de geografia, de biologia, mesmo que peça doenças, são as doenças que mais caem ali. Então, é muito regionalizado. E aqui, a gente pensa sempre em quê? Enem, FUVEST, Unicamp, né? E Unesp, né? Que é um vestibular desses 3, FUVEST, Unicamp e Unesp. O da Unesp é mais tranquilo, né? Então, e esse material, Unesp? Estava na lista do primeiro mais difícil do Brasil. O vestibular da Unesp? Aham. Não. Site. Não. Hoje, tá? Hoje, que tem de vestibular mais difícil vai ser o Unicamp, que é o do Conveste. Isso você pode pegar, isso assim, pensa falando de São Paulo, tá, Bruno? Isso você pega principalmente na questão de, por exemplo, qual é o vestibular mais difícil em exatas? FUVEST. FUVEST em exatas espanca. Professora, e o ITA? Não, mas o ITA, o que eu falo assim, das coisas mais, porque você pode entrar no ITA também de outras formas, né, mas o ITA, ele é específico demais, né, eu tô falando assim, de grandes vestibulares, senão eu posso, por exemplo, se eu pego uma prova de biologia mesmo, aí eu posso colocar lá uma Unifesp é mais difícil do que FAMERP, do que FAMEMA, né, então assim, tô falando dos grandes vestibulares, tá? E até porque, olha que legal, Bruna, não sei se você tem essa noção. Quando eu pego os meus alunos de ponta para vestibular de medicina, né, quando eu faço as minhas mentorias e tal, o que você vai prestar? Eu vou prestar assim, assim, assado. Então, beleza, você vai estudar nessa sequência. Ah, mas eu estou pensando em estudar para as provas da FAMEMA, beleza, é prova da VUNESP, tá? Por quê? Porque todas as provas, tanto Nesp, FAMERP, FAMEMA, Unifesp, as PUCs, é tudo VUNESP, tá? Que é uma fundação, né, que faz os vestibulares para muitos concursos públicos, inclusive vestibulares. A Conveste é o vestibular que faz a Unicamp. A FUVEST é o vestibular que faz os vestibulares da USP. Então, é sempre voltado a uma fundação que faz, né?
e eles têm um banco de dados, e aí aleatoriamente, né, é igual o Enem, assim, existe um banco de dados, e aleatoriamente eles pegam essas questões. Não tem gente falando lá assim, eu vou ferrar o aluno com tal questão. Não, não é assim, não. Mas é mais ou menos assim que funciona. Agora, dos vestibulares, assim, em termos de dificuldade, de uma forma geral, São Paulo sempre, tá? Porque, por exemplo, não sei se vocês têm ideia, mas no Rio de Janeiro, existem cursinhos próprios para você entrar na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, que é para o Rio, né, para o estado do Rio, é a melhor faculdade de medicina que tem, tá? Então existem cursinhos próprios, né, para esse tipo de vestibular. E é mais ou menos assim que acontece. E aí, Bruno, é a tal história. Eu sempre gosto assim que o aluno entenda que o vestibular, você pode prestar qualquer um, não tem problema, né? O aluno vai ter um apanhado geral, tal. Mas quando os alunos vão tendendo para algumas outras coisas, eles já conseguem ir segmentando a parte que eles querem. Ontem eu estava ouvindo uns áudios de um aluno meu que tinha mandado lá, que estava bravo, né? Porque tem que estudar tudo, tinha que estudar só o que ele gosta. Meu, lê do engano, já falei isso para vocês. Vai passar no vestibular, o cara que sabe. Vai passar no vestibular de medicina, não é o cara que sabe biologia. Biologia, o cara que quer prestar medicina já sabe, ele gosta. Vai passar quem sabe matemática, quem sabe história e geografia, tá? Porque os caras que querem medicina, às vezes eles só sabem biologia. Por quê? Porque é o que ele gosta. Então, quem vai passar no ITA não é o cara que espanca em matemática, só matemática, mas é o cara também que domina as outras matérias. Porque na teoria, todos os caras que querem entrar no ITA, fazer engenharia, são cobras em matemática. Então, são diferenciais, tá? Eu não sei se vocês têm essa ideia formada na cabeça de vocês. Por isso que é necessário, sim, o aluno de ensino médio saber um pouquinho de tudo, tá? E se ele puder saber um pouquinho mais do que um pouquinho de tudo, é melhor ainda. E aí eu sempre vou naquela frase, assim, que eu acho que é meu lema da quarentena, que é antes feito que perfeito, tá? Não adianta eu falar assim, quando a gente traça, na mentoria, quando a gente traça alternativas de como estudar melhor, eu não falo para o cara começar a estudar uma matéria que ele gosta. É muito fácil falar para o cara de medicina que ele vai começar a estudar por biologia, e ele odeia física, e vai estudar por último física. Ele não vai ter tesão nenhum de estudar física, não vai ter coragem, não vai ter vontade nenhuma de estudar física. Então, ele começa estudando física, por quê? Porque ao final do dia, o cérebro dele sabe que ele vai estudar biologia, ele curte muito estudar biologia. Isso são técnicas. Na prova é ao contrário, né? Você já pega as matérias que você tem mais facilidade, vai indo do começo, né? Então, aí é diferente, por quê? Porque aí são as técnicas que você propõe, né? Aí, para estudar é de uma forma e para execução de prova é outra. Por isso que também quem vai passar no vestibular é o cara que tem estratégias para resolução de prova. E isso nos cursos pré-militares vocês têm, né? Que são as estratégias de cada prova. Porque não adianta falar que o cara sabe de todas as provas. Esquece, gente, não sabe. Então, porque cada prova é diferente. Eu aposto muito que esse ano as provas serão um pouquinho mais parecidas pela falta de conteúdo geral dos estudantes. Então, serão provas mais contextualizadas, com mais informações do dia a dia, né? Com cunho de ciências, lógico, mas assim, coisas assim não tão específicas, mas terão coisas específicas também, numa menor proporção, com certeza, mas terão. Por quê? Porque vai entrar no vestibular desse ano, que não é o caso de vocês ainda, infelizmente, vai entrar no vestibular desse ano quem se manteve constante nos estudos, que é o mais difícil, tá? Por quê? Porque você não tem ninguém para te cobrar, ninguém para você prestar conta. É que vocês têm gente cobrando vocês o dia todo, mas tem gente que não tem. E quando você não tem ninguém para prestar contas, o cérebro entende como isso, deixa quieto, né? Depois eu faço. E é ruim, tá? Enfim, eu vi que a Vicky chegou aqui agora também. Vi, eu tenho um trabalho para passar para você depois, tá? Por favor, me lembre. Bom, qual que é a resposta certa dessa questão, pessoal? Falando. Da questão 5 é a B. Leptospira, tá? Ela é da leptospirose.
Aí, gente, eu queria saber se dessas questões aqui, dos exercícios contextualizados, vocês tiveram alguma dúvida na execução delas. Olhem aí na apostila, se vocês grifaram alguma coisa, se tem dúvida em alguma coisa dos feitos daí. Por favor. Tanto desse aqui, como da 389. Professora, por hora eu acho que eu não tenho, mas depois se eu desenvolver alguma dúvida eu posso mandar para a senhora. Pode, mas eu quero saber das outras pessoas também. Vai, vamos lá. O Bruno eu sei que ele me acha fácil. Mas e o resto? Vamos lá. Não é só o Bruno. Fala bastante de leptospirose. Sabe por quê, Paulo? Porque é uma das questões que mais caem no vestibular. Por quê? Porque é uma doença que ela é muito regionalizada, lógico, né? Grande cidade e contextualizar tal. bastante, né, senhora? Sim, dá para colocar história, dá para colocar geografia por causa de chuva. Então, é uma doença, assim, que é muito batida nesse aspecto de você colocar outras disciplinas juntas, entendeu? Não sei se vocês tiveram acesso ao vestibular acho que foi da VUNESP, acho que foi, da Unesp desse ano. As questões de inglês, elas contextualizavam matemática. Então, se o cara não sabia entender o que estava escrito em inglês, ele não fazia as coisas de matemática. Olha que louco. E o vestibular da Unesp é um dos vestibulares que mais tem questão de inglês e é a matéria que o pessoal mais deixa quieta, assim, tipo, fez, não fez, não fez. E são, acho que 10 ou 20 questões de... Assim, é o mesmo tanto que tem de história, tem de inglês, sabe? É muita coisa. Enfim, estratégias de prova, né? Isso a gente sabe que vocês vão ter que criar, né? Ao final da coisa. Deixa eu ver. O que mais que eu queria? Acho que de doença bem tranquilo. Tá, agora volta na apostila aí. Sobre as bactérias, tá? É onde começa a nossa apostila? Não, ainda não. Sobre bactéria, que foi dado lá no dia 6 de maio. Os exercícios da página 380. Tivemos dúvidas? 380. Hein? Paulo, tirando o Paulo. Quero saber se existem dúvidas. Que página, senhora? Desculpa. 380. Eu já fiz, não tem dúvida, não. Tá. Viu, Júlia, Ayla? Bom, se todo mundo já fez, teve gente que não me entregou ainda. Como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho 9, tudo que foi passado semana passada, só 9 alunos me entregaram, tá? E vocês sabem que isso daí gera nota também. Tá. Aí vem a apostila da Bio 1. Bio 1, página 332. 332. E aí? Tô operando, lógico, Paulo. Vou operar sempre. Fazendo esse cálculo? Não é todinho, não. Não, 332, 33. Obrigada, Alan. Quem fez esses exercícios aqui? Fiquei com dúvida no 6. Da página 333, Jô? Isso, vamos lá. Mais alguém com dúvida? Mesmo que só você tenha ficado com dúvida, eu vou fazer de qualquer forma. Mais alguém com dúvida nesse aqui? Ou nem fizeram? Em cabeções? Professora, eu tive um pouco de dúvida na hora de fazer, só que daí, tipo,
Eu fui meio que tirando minha dúvida enquanto fazia mesmo. Tá, mas vamos lá. 333, 16, Lê, eu faço também, não tem problema. 333, exercício 6, para vocês pegarem aí, tá bom? Um exame, e outra coisa, essa matéria aqui, só para vocês lembrarem, né, é a matéria de carboidratos, né, falando que a gente fez na aula passada, né? Eu falei sobre insulina, glucagon, como que funciona, onde guarda, onde não guarda, né? Hiperglicemia, hipoglicemia. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada. Nós falamos isso na aula passada. É muito interessante porque os vestibulares adoram gráficos, tá? E quando eu fazia vestibular, eu odiava gráfico. Mas aí, ô Maria Marconi, página 333, exercício 6. Aí eu comecei a ver que quando tem gráfico, quando tem tabela, metade do caminho de entendimento do exercício está aqui. E aí, o que acontece? É muito mais fácil, tá? Mas o aluno, ele tem um pouco de ranço de exercício com tabela e gráfico. E eu de vocês, tá? Esmiuçava bem, porque vai por mim, é mais fácil, tá? Bom, um exame conhecido como glicemia de jejum é utilizado para medir a glicose no sangue e diagnosticar diabetes. Eu sei que eu conversei com vocês, tem bastante gente na família de vocês que tem diabetes e tal. Ninguém faz exame de diabetes. 333. Maria, 333, exercício 6. E aí, o certo de fazer o exame de glicemia é sempre em jejum. Por quê? Porque eu fiquei 10 horas, tá? Sem necessidade alguma de alimento, eu não tive pico de nada, aquilo ali tá bem baixo. E tem gente que faz, assim, o normal é até 100, 110. 70, 100, 110, tá? De glicemia em jejum. Aí, tem gente que a hora que acorda tá com a glicemia lá em 300, entendeu? É o cara que tem aí a diabetes mais acentuada. Bom, trata-se de um exame de sangue venoso. Por que não sei se vocês têm ideia, por que a gente sempre tira sangue venoso e não arterial? Pode abrir o microfone, é mais fácil para mim. Hein? Por que a gente sempre tira sangue venoso e não arterial? Professora, é por causa da pressão também? É Porque por causa da se pressão. você perfurar a artéria, meio que espirra assim no sangue. Primeiro que você não tem nenhuma artéria superficial. Então, desde aqui no pulso... Ai, como que eu mostro aqui? Não dá para mostrar. Mas aqui, no braço, onde normalmente tira, né? Onde colhe exame de sangue, né? Ou mesmo jugular aqui, pescoço, né? Na mão, às vezes não consegue pegar veia aqui, pega aqui na mão, né? Dói. Nossa, como dói. Mas sempre vai ser venoso. Sangue arterial, a não ser que precise medir concentração de oxigênio no sangue arterial, assim, aí é outra história, tá? Por quê? Porque elas são profundas. Como eu vou conseguir canular um vaso profundo? Aí tem que ser com ultrassom, bota lá, vai entrando a agulha para achar o vaso, tá? Mas é por conta da pressão, sim, Bruno. Tá certinho. Professora, mais uma vez eu fui tirar sangue, eu falei, moça, isso aqui é sangue arterial ou venoso? Ela falou que era arterial? Nem ela sabia, entendeu? Tanto que a cor do sangue é diferente, tá? Sim, são vasos de calibre grosso, Paulo. Mas ele afina também, porque vai chegar a capilar. Mas o grande Porque lance é que eles paredes são são mais profundos. espessas, né, Sora? A parede é espessa e principalmente eles são profundos, né? Por isso que quando nos filmes lá de zumbi, a hora que corta os braços lá, esguicha sangue. É mais ou menos por aí mesmo, esguicha mesmo. Não daquela forma do zumbi, mas esguicha. Vamos lá. Se a taxa de glicose do sangue em jejum não for adequada, ele colocou aqui de 100 a 125, o paciente é portador de uma glicemia de jejum alterada, pré-diabetes.
A pressão é de até 2 metros do coração. Não entendi. Ah, tá. Sim, sim. Voa mesmo. Tá? É um sangue super pressão. Porque sai do ventrículo esquerdo, que é o mais grosso, né? Com uma senhora pressão pela artéria aorta, e vai passando de todos os cantos. Então, tem uma pressão imensa mesmo. Bom, valores de glicemia de jejum maiores que 126, repetidos em uma nova amostra, confirmam o diagnóstico de diabetes. Nesse caso, pode se tornar necessária a realização de um exame conhecido como teste oral de tolerância à glicose. Esse teste, também conhecido como curva glicêmica, alguém já fez curva glicêmica? Tipo, montar o gráfico assim, senhor? Não, fez o exame de curva Ah, glicêmica. tá. Eu acho que não. Tá. Já fez, Má? É ruim, né? Você bebeu aquele troço lá? Eu já fiz, já, quando eu estava grávida. É muito ruim. É ó, quer ver, ó. Esse teste também é conhecido como curva. Você gostou? Oh, é doceira, hein? Jesus. É feito da seguinte maneira. A pessoa com suspeita de diabetes ingere 100 gramas de glicose diluída em água. Mas não é açúcar diluído em água, amigos. É glicose. Não é gostoso, não. Você pode até gostar no começo, mas tomar aquele copo inteiro, cara, é osso. Então, após 2 horas e meia de espera, é feita a coleta de sangue para medir a taxa de glicose. Você tira sangue antes de beber, né? E depois vai tirando sangue ao longo aí de uma proposta. Após 2 horas e meia de espera, é feita a coleta de sangue para medir a taxa de glicose. Dependendo do resultado, o indivíduo é considerado portador de diabetes ou não. Considere o gráfico das curvas glicêmicas dos indivíduos a seguir. Isso aqui é feito no pré-natal também. Todas as mulheres grávidas fazem curva glicêmica, se não me falha as memórias, é no segundo para o terceiro. Quando não erra a veia, é osso também. Isso é do segundo para o terceiro trimestre, tá? Bom, aqui no gráfico tá aqui a miligrama de glicose, né, no plasma, na parte líquida do sangue, tá? E os minutos após a administração desse suquinho horroroso, tá? Aí ele tem o indivíduo A e o indivíduo B. Marca alternativa que representa corretamente a interpretação dos resultados e o hormônio envolvido na diminuição da glicemia dos indivíduos. Primeira coisa, tá? Antes da gente ler aqui. Tem o indivíduo A e o indivíduo B. Eu não sei vocês, mas eu, enquanto eu vou lendo um exercício, ó, vocês podem ver, estou sempre com o lápis na mão e rabiscando, tá? Quando eu pego uma prova limpa assim, é muito difícil o cara ir bem. Por quê? Tem que, ainda mais quando eu tenho um texto e tal. Aí ele pede lá, olhando na tabela de vocês, quem vocês acham que tem diabetes? O indivíduo A ou o indivíduo B? O indivíduo A será diabético, né? Alan A, Júlia A, Bruno A. O Paulo também falou que é A, Letícia A. Ok. Por quê? Que é o A e não o B? Por quê? Professora, porque diabético tem dificuldade, né, como geralmente tem diabetes mellitus, né, tem dificuldade de produção de insulina, não tem como passar essa glicose do sangue para os músculos, né, e para o fígado. Então, a glicose fica concentrada no sangue. A pessoa com diabetes, ela, independente do tipo 1, se é tipo 2, ela pode ter tanto uma não produção de insulina, né? Isso, Paulo, igual o Paulo, ó, vou até colar do Paulo aqui. Ou ele tem uma não produção de insulina, naqueles que as ilhotas, lá nas ilhotas de Langerhans, lá nas células betas, não produzem insulina. Eu tenho esse cara também. Mas eu também tenho cara que produz insulina, que pode ser pouco, e os receptores não reconhecem, tá? E aí acontece o quê? Quando você digere lá no sistema digestório, acontece a digestão
desse carboidrato até chegar à glicose, tá? Essa glicose, a hora que ela é absorvida lá nas veias, nas artérias e veias mesentéricas para ser distribuída pelo corpo, ela vai ficar na circulação sanguínea e não tem o que fazer, porque não tem um hormônio responsável por guardá-las, como o Bruno disse, no fígado e nos músculos. Qual é o nome desse hormônio responsável por tirar a glicose do sangue e colocar nos tecidos de reserva? Insulina. É a insulina, tá? Então, a insulina é o hormônio responsável pela... eu tenho que escrever, é muito engraçado isso. A insulina é responsável, então, por guardar essa glicose circulante. No gráfico, vocês percebam que o indivíduo A, depois que ele tomou o trocinho horroroso lá, a concentração de glicose no plasma dele chegou a 400. E depois de um tempinho, tá? Continuou ali próximo a 300, 290. Então, significa o quê? Que não conseguiu armazenar, ficou lá circulante, tá? Então, o indivíduo A, com certeza, é um indivíduo diabético, e o indivíduo o indivíduo B não é um indivíduo diabético, porque quando ele tomou o trocinho lá horroroso, a glicose dele chegou lá a 240, 235, porém, ao longo do percurso, foi diminuindo, chegando ali a níveis aceitáveis e tal, tá? Antes de ler os exercícios, suponhando que esse exercício desse continuação e falasse assim, qual é o hormônio responsável por retirar, ou melhor, qual é o nome qual é a forma de armazenamento da glicose? A glicose pode ser armazenada pelo corpo? Armazenada sim, Sora, tipo em glicogênio, né? Então, a glicose não é armazenada, ela é transformada, né, em glicogênio, isso. E esse glicogênio, quando necessário, eu preciso de glicose de qualquer forma. Não dá para comer, não deu para fazer todinho, tá, Paulo? Não é hora do todinho. Mas eu preciso, senão eu vou desmaiar. O que acontece? O glicogênio, tá? Que está lá estocado, vai ser transformado em glicose novamente. A partir de qual hormônio? Glucagon. O glucagon, tá? Que também é produzido no Pâncreas. No pâncreas, tá? Nas células não é não, Paulo. Não. Células beta é da insulina. Nossa, eu buguei, mas já voltei à realidade. É célula alfa, tá? A célula alfa produz glucagon, as células beta produzem insulina, tá? Tudo nas ilhotas de Langerhans. Nome bonitinho, né? Langerhans, tá? Mas tudo bem, isso é mais um aprofundamento, tá? Não estou cobrando isso de vocês, mas é um aprofundamento que às Tem vezes na apostila, Sora. Tem sim, tem sim. Aqui, ó, no desenho da 331, tá lá, ó. Que a glicose, né, estimula as células beta a produzir insulina, e depois a baixa da glicose estimula a alfa a produzir glucagon, tá? Tem no desenho, Ju, isso mesmo. Bom, e agora? Vendo tudo isso, Ju, nem lembro quem perguntou da questão. Foi quem que perguntou da questão? A Ju. Vendo tudo isso, Ju, aí fica mais fácil, né? Uhum. Vamos lá. O indivíduo B é diabético? No. O indivíduo A é diabético? Sim. Sim. E o indivíduo B apresenta situação glicêmica normal? Sim. O hormônio envolvido na diminuição da glicemia é a insulina? Sim. Então é a resposta certa. Ok? Você tinha ficado em dúvida em qual, Ju? Sora, eu li e fiquei com dúvida. Agora você leu, eu não fiquei com dúvida. Mas é porque a gente esmiuçou o gráfico, entendeu? A hora que você esmiuça esses contextos,
Não tem como ter dúvida, tá? Uhum. Deixa eu ver o que o Paulo perguntou aqui. A Lê tinha ficado em dúvida na 16, Sora. Vou chegar lá. Ô, Sora, esse negócio de insulina industrial tem aquele negócio de engenharia Genética. genética, é muito legal nesse negócio de Biotecnologia. Uhum. Isso. Isso é biotecnologia, Paulo. Bactéria, né, Sora? São as bactérias, porque antigamente era insulina de porco, de suíno, né? É biotecnologia. Isso, Paulo. Biotecnologia. A gente vai ter aula sobre biotecnologia. Ô, Sora, eu tava vendo como que era Ah, produzida a insulina, e, tipo assim, eles pegaram é, a- o gene, né, o gene humano que produz a insulina e aplicaram no DNA de uma célula bacteriana. hum, Daí, a partir daquilo, eles começaram a perceber que estava tendo a formação de um líquido ali na célula, que não era um líquido natural dela. Eles uhum. começaram a analisar e aquilo era insulina humana mesmo, produzida em célula O, bacteriana. Eles começaram a produção industrial. o Paulo, Bruno, eles fazem a ação daquele CRISPR-Cas9, sabe? Aquele processo eu não sei se é o Cas9, se é o Cas, eu não lembro qual Cas que é, mas é o CRISPR-Cas. É, eles colocam, né, uma bactéria para cortar o DNA, remodelar e aí produzir. Uhum. E sempre é o acaso, é muito legal. Vocês vão ver, daqui a pouco, do nada, surge essa vacina, porque é ao acaso mesmo, né? Ninguém acorda assim e fala assim, nossa, descobri. Não, vai testando, e aí deu uma coisa errada, mas aí pensa numa outra coisa. Isso são as hipóteses. Lembra que a gente estudou sobre. Que nem a penicilina, né? Sempre ao acaso. O Paulo, então, esse CRISP, chama CRISPR-Cas. É uma tecnologia de edição genética. Aí tem um monte de tipo de Cas, esse aí é o Cas9, eu acho, Cas9. Mas muita coisa já é feita pelos CRISPRs. Muito louco, né? Pensar que tem uma tesourinha dentro de uma bactéria, sei lá, e vai lá, corta, edita outro DNA. Ai, gente, isso é muito louco, né? Mas tem louco para tudo, né? Aí, qual que você quer saber? É 16, né? Cadê ela? Eu perdi aqui. Senhor, o Paulo tá perguntando se você já viu nanotecnologia. Não vi porque é muito pequeno, mas eu já li sobre, entendeu? Eu nunca vi porque eu não consegui enxergar, Paulo. Mas não xinga, é muito legal. Porque são coisas assim, gente, achei. É aquém do que, tipo assim, que uma coisa é você falar que muda de cor, não sei o quê. Essa nanotecnologia que ele está falando é dessas edições, é de coisas assim, de coisas microscópicas que acontecem dentro do núcleo de uma célula e muda completamente. É muito legal. Precisamos de mais doidos, né, para isso. Aí vem a historinha da física quântica, né? Mas é muito NASA, né? O Ju não, Lê, a 16? Tá. Paulo, é muito legal. Eu acho que você é o cara para isso. Foco no ITA, foco no ITA, foco no ITA. Algumas etapas metabólicas em... Ah, gente, desculpa. Exercício 16, tá? Da página 335 mesmo. Gente, vocês vão perceber muito que essa apostila ela é muito focada no quesito Rio de Janeiro, né? Porque a sede do Eleva é de lá. E eu vou te falar uma coisa, esses vestibulares são bem puxados, tá? Tanto que eu falei no começo que existem cursinhos só para isso. Algumas etapas metabólicas encontradas no citoplasma das células do fígado, hepática, dos mamíferos são. Aqui tem o hepatócito. O hepatócito, só para vocês terem ideia, assim, de uma relação, seria cérebro, neurônio, pulmão, alvéolos, fígado, hepatócito. Então, seria assim, a menor porçãozinha, né, do que é formado esse órgão fígado, tá? Aí ele fala aqui,
que a glicose está no sangue, tá? Essa glicose no sangue, para entrar no hepatócito, né, no fígado, ela passa por um processo 1 e entra como glicogênio. Aí acontece o processo 2, né? Essa glicose é liberada no fígado. Aí tem um outro processo que a gente não estudou ainda, que é a de glicólise e gliconeogênese. Gente, ó, só para vocês saberem, na apostila de vocês, tem aqui, ó, na página 332, tem um quadrinho que exemplifica bem rapidamente essas situações, tá? Só para vocês, assim, guardarem e não esquecerem. Tudo que eu falar em lise, glicólise, tá? Glicogenólise. Tudo que tiver lise no final é quebra. Tudo que eu tiver lise é quebra. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, glicólise. Um processo metabólico que quebra a molécula de glicose em piruvato. Para quê? Produzir ATP, que é a molécula de energia, tá? Aqui tem aqui, ó, glicogenólise. Quebra o glicogênio em glicose. Tudo que for lise é quebra. Tudo que for gênese, tá? É criação, formação, ó, glicogênese. Processo de síntese do glicogênio, síntese, fabricação, produção do glicogênio. Isso, Paulo, gênese é a criação de coisas maiores, isso. Gliconeogênese, mecanismo pelo qual produz glicose por meio da conversão de compostos intermediários não considerados carboidratos. Então, sempre que for lise, quebrar em partículas menores. Sempre que for gênese, tá? Eu junto e formo uma coisa maior. Deu para entender isso? Tá. Aí ele coloca aqui nesse exercício, que é de segunda fase lá da Federal do Rio de Janeiro, que 1 é a glicogênese. Está formando glicogênio. A 2, gliconeogênese. Está quebrando o glicogênio. A 3 é a glicólise. Está quebrando a glicose em piruvato. O 4 é a gliconeogênese. Está pegando esse piruvato e jogando de novo em glicose. Antes de continuar lendo o exercício, Ju, deu para entender agora? Professora Letícia. Lê, desculpa, Ju foi o outro. Lê, deu para entender? Já fica diferente, né? Aí já fica fácil, porque eu acho que o grande problema desse exercício é o entendimento do desenho, junto com esses dados aqui. Não é? Eu acho, não sei. Cite as 2 etapas dentre as representadas que são estimuladas pela ação da insulina. Então, aí, quem que vai... aonde que vai ter insulina? Hã? Um é fácil. Qual que é? Ele falou que são 2. Você está perguntando especificamente para a Letícia ou para qualquer um? Não, para vocês. Ah, sim. Cite 2 etapas dentro das representadas que são estimuladas pela insulina. A 1 e a 3, né, Sora? A 1, que é a glicogênese, né? E a 3. E depois a glicólise. Por quê? Porque eu vou estar sempre... você tem que seguir as flechinhas, né? Tudo bem, Lê? Então, o que a insulina faz? A insulina sempre coloca a glicose dentro dos hepatócitos, né? Tudo bem? Gostei dessa questão, hein? Gostei. Acho que deu para explicar coisas que podiam ter ficado sem explicar. Não é? Ou não? Pessoal, tem cara que vai minha aula? Eu nunca sei. Antes da aula começar a me xingar. Até 9h10, Sora. Bruno. Sora, não sou eu que determino os horários. Briga com a 9 tia Paula. 11. Ai. Olha lá, começou a rir já. Quando ela começa a rir é quando eu choro. Pessoal, eu acho muito importante, tá? Muito importante mesmo. Paula, já estou indo embora. Eu acho extremamente importante, tá?
ter dúvidas em exercício. Porque não, depois ela me demite por justa causa. Eu sonhei com demissão em justa causa hoje. Não sei de onde, mas, enfim. Já se prepare, então, senhor. Vai ser isso aí. Calma, perdi. Uma aula de hoje, que a gente fez uns exercícios, ok. Só que a partir do momento que a gente faz exercícios que tiveram dúvidas, vocês percebam que flui melhor? Que existem explicações que talvez ficaram faltando, tá? Questões mais... agora, professora, a gente não teve dúvida de nada, perfeito, vocês estão bom demais, ok. Mas é importante para mim, gente, de uma forma geral, vocês terem dúvidas, tá? Porque quando a gente tem dúvida, ou quando a gente erra, tá? Você, depois que você erra, você vai lá e refaz, você nunca mais esquece. Tem um monte de estudos que mostram isso. Fala. As dúvidas que eu tenho, eu tiro com a senhora no WhatsApp mesmo. É mais Não, rápido. eu sei. Mas às vezes, Bruno, eu não ligo, tá? Não estou falando isso. Mas numa aula como essa, às vezes é legal ter dúvidas, porque geram coisas maiores. Eu não te respondo, Letícia. Para com Ela isso. dá uns perdidos mesmo, Letícia, é verdade. Não, ai, Letícia, por que eu não respondo? Não brinca, não faz assim, não. Eu respondo sim. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Letícia. Eu respondo sim, tá? Aqui, tô olhando aqui. Faz assim, não. Respondo sim, vi agora aqui. Eu respondo e agradeço porque eu sou princesa. Gente, tudo bem? Arthur, isso é verdade. Arthur. Ai, tá. Para, gente, parou. Ai, É verdade, parou. hein? É verdade, hein, senhora? Parou. Gente, eu sou uma só, para. Vocês não fazem ideia. Ó, por exemplo, só para vocês terem ideia, né? Eu sei que isso não justifica, né? É que às vezes eu esqueço mesmo, Arthur, mas eu penso todo dia naquilo que você me falou. Paulo César, não faz motim, pelo amor de Deus. Às vezes eu preciso de um tempo para refletir também, mas aí eu reflito e esqueço de responder. Ou penso que respondi e não respondi. Eu sou assim, Bruno. Quantas vezes eu já, aqui em casa mesmo, eu falo assim, por que você não fez isso? Você não falou? Falei sim. No meu cérebro eu falei. Eu só esqueci de digitar, de pedir. Mas isso eu acho que é a idade. Ela, viu? A Paula sabe, eu respondo no pensamento. Agora, vocês que lutem e tentam entender esse pensamento. Importa a intenção, né, senhora? A intenção eu tenho, amores. E ó, Bruno, 3 horas, ok? Arthur, acha uma hora para mim, por favor? Por favor? Tá? Senhora, me passa o trabalho, por favor. Não. Tá bom, senhora, eu mereço. Não, porque eu fiquei te chamando aí. Só para Paula mandar vocês embora, vai. Paula, quem que ficou faltando trabalho? A Nayara. A Júlia. Ainda bem que eu fui escrever. E a Ayla. Mas Vicky também, você falou que ia passar pra ela, senhora. Para quem? Pra Vicky, que ela entrou Para aquela hora. Vicky também. Quem? Ó, a Ayla tá aqui. Ayla, a gente vai fazer um folder, tá? Para a próxima aula vocês vão me mandar isso, um folderzinho, do nome de uma doença. Esse folder é como se fosse um cartaz, onde quem bate o olho sabe do que está falando. O que eu quero que vocês façam? Como se fossem esses cartazes do Ministério da Saúde e tal, dizendo assim, ó, não é uma revisão bibliográfica sobre a doença, não. Ó, sobre essa doença aqui, Ayla, se eu fizer isso daqui, eu não fico doente. Tá? Aí, Ayla, o seu abre a página 395, num quadrinho lá de outras bacterioses, vai estar escrito lá, impetigo. Tá? Impetigo, Ayla. Ju? Eu.
Na sequência desse quadrinho, da 395, vai estar escrito lá, gangrena gasosa, que é um tipo de Clostridium também, tá? Gangrena gasosa, Júlia, tá? Quem mais que eu falei que não estava aí? Semana que vem, Ayla, tá? Para aula de quarta que vem. Pessoal, a Vitória, é verdade. A Vitória tá aí de novo ou não? Sim, Vicky, nessa mesma página, seguindo ali, febre maculosa. Paula, a gente precisava falar para a Nayara que o dela é o tifo. Você consegue me lembrar? Isso, Ayla, como não pegar a doença. Tifo. Se você está falando com ela, Paula, fala para ela que o trabalho dela é sobre tifo, febre tifoide. Pode ser? Não preciso mais pensar nisso? Alguém ficou sem, gente? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Aqui. Gangrena gasosa foi você, né, Ju? Ju. Febre Isso. maculosa foi a Vicky. Deixa eu marcar aqui. Tifo foi a Nai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica aí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por que faltam 2 ainda? 17, 18. Ô, Jô, e a Manu não entrou? A E Manu, Camila também. a Manu e a Camila. Tá. Isso. Manu e Camila. Tá, eu passo para você, Paulo, então. Obrigada. Viu? Duas cabeças pensa melhor que uma. Beleza, pessoal? Semana que vem, então, eu vou abrir Isso vale nota, tá? Expositiva mesmo. Quero um folder expositivo, que seria para a sala de aula mesmo, tá? Sobre a doença em questão e como não pegar essa doença, tá? Lembra sempre que esse cartaz é para vocês, por exemplo, as pessoas que estão na sua casa. Se vocês olhassem esse folder, vocês saberiam? Ok. Tia Paula saberia? Ok, então, fechou. Beleza? Sexta-feira, então, 10 horas. Quarta-feira que vem, 7h30. Tá bom? Beleza, Sora. Então tá bom. Muito agradecida, pessoal. Paula, desculpa os 9 minutos a mais. Põe na conta. Tá bom?